Voltamos, pessoal, e no intervalo, olhem que curioso. Eu fui dar uma checada nas mensagens do celular, né? Porque nunca se sabe quando o mundo vai estar acabando lá fora, a gente aqui isolado do resto do planeta, né, Felipe? Diretamente dos estúdios do Projac na Palhoça, né? E a gente não tá sabendo. Aí fui dar uma espiada ali, e aí lembrei da aula que acabei de dar pra vocês. E no melhor estilo assim, poxa, professora, eu preciso manter o nexo da preposição lá nas orações adjetivas. Quando que eu vou usar isso? Isso não vai acontecer comigo. Uma amiga minha está de aniversário hoje, eu mandei a ela uma mensagem de parabéns hoje cedo. Eu sou a pessoa inoportuna, que acorda cedo, já acelerada no 220, já mando mensagem que é a hora que eu tenho tempo ali de olhar o celular. E aí ela me agradeceu agora. Um trecho da mensagem eu transcrevi para vocês no quadro e vamos encontrar o erro juntos. Gente, assim, ó, eu tô falando de uma pessoa, não é que ela é inteligente, não. Ela é muito inteligente, extremamente inteligente. Era sempre a primeira aluna da nossa turma, eu estudo com ela, estudei, né, com ela desde o jardim, tá? Então olhem ali, olhem onde é que eu peguei a minha amiga. Ó, descobrindo coisas e sentimentos que eu não conhecia. Reparem. Tá? Coisas e sentimentos que eu não conhecia. Aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Beleza. Quem descobre, descobre algo. Maravilha, não tem preposição, tá? E não sabia ser capaz. Opa, faltou alguma coisa aí, tá? Por quê? Faltou a correspondência, porque quem sabe, sabe de algo. Quem é capaz de algo. Professora, aí que mora o problema? Aqui que mora o problema. E das quais, coisas e sentimentos, então é masculino. E dos quais não sabia ser capaz. Viram aí onde é que entra? Faltou a correspondência, tá? Na verdade, eu tenho, obviamente, aí duas orações, né? Subordinadas adjetivas. Mas, para a segunda, aí ela usou para a mesma estrutura, ela colocou a segunda na mesma estrutura da primeira, quando não poderia. Ela colocou só um E aqui e jogou o resto, tá? Quando, na verdade, ela deveria ter reajustado, ter construído uma outra oração subordinada adjetiva, adequando ali o nexo preposicional, tá? E dos quais não sabia ser capaz, descobrindo coisas e sentimentos dos quais não sabia ser capaz, tá? Isso só para vocês verem que não acontece só com o vizinho, acontece com todos nós, tá? Com todos vocês, né? Porque eu já tô, ó, com os olhos treinados, sei, porque... Eu não caio mais nessa, mas já caí muito antes de começar a trabalhar para valer com o estudo da língua portuguesa, o ensino da língua portuguesa, a gente também leva na cabeça. Então, nunca é tarde demais. Prestem atenção porque a gente tem que manter o nexo preposicional, tá? Professora, na fala posso tirar? Querido, na fala o senhor tira o que quiser, até a roupa o senhor se vira, tá? Mas na escrita e na sua prova do concurso, não tira, tá? Pessoal, vamos lá. Crase, o conceito e regra geral. O conceito, gente, o que é a crase? A crase nada mais é do que um fenômeno, e eu já falei para vocês, tá? Que é representado, né, por um sinal grave, indicador da crase, tá? Da junção, da contração de uma preposição a com um artigo a, um artigo feminino definido, tá? O que acontece, gente? Essa contração eu não devo sinalizar, é por questão realmente de economia, tá? Eu não vou manter numa frase o a da preposição junto com o a, junto ao a do artigo definido lá que está introduzindo algum substantivo, enfim, tá? Para que eu não tenha essa repetição esteticamente muito indesejada, eu faço a crase. Então, fui à França. Professora, que aberração é essa aqui? Calma, criatura, eu estou te ensinando. Quem vai, né, o verbo ir, vai a algum lugar. Então, esse primeiro a é um a de preposição que rege o verbo ir. Então, esse a aqui está ligado ao verbo ir, tá?
E França é um substantivo, a gente vai ver que vai se encaixar em uma das particularidades ali, que admite um artigo feminino. Ou seja, eu tenho um outro A, desta vez que é um artigo feminino, tá? Determinando, ou seja, não é qualquer, né? É a França, o substantivo pátrio aqui, né? França, tá? Eu misturei dois conceitos, substantivo pátrio não, substantivo próprio, tá? França. O que eu faço, gente? O pátrio é o adjetivo, o francês, né? Aqui, gente, eu vou fazer essa junção e graficamente mostrar para o meu leitor, para o meu ouvinte, não tenho como, porque a gente não pronuncia a crase, tá? Que existiu esse fenômeno, essa contração da preposição a com o artigo a, tá? E eu faço como? Eu coloco um a só, por questão de economia, e sinalizo o fenômeno com a crase. Ou seja, um a com crase nada mais é do que dois as, tá? Professora, dá para fazer três as? Não, para, criatura, não pira, não surta, tá? Então, gente, a crase é só isso aqui. Professora, não tem mistério? Não tem mistério, é isso aqui. Só que o que dá a dificuldade? Eventualmente, eu vou ter nomes ou verbos que podem parecer que requerem a preposição a e não requerem. Ou eu vou ter nomes e verbos que requerem a preposição a e, eventualmente, os seus complementos não requerem. Ou só admitem, mas não exigem, tá? Então, é essa brincadeira que a gente vai ver agora, tudo bem? Vamos lá. A regra geral, tá? Diz assim, que a crase vai acontecer diante, ou seja, antes, né, de palavras femininas determinadas pelo artigo definido, a, ou, em sua versão no plural, as, né, quando tais palavras forem subordinadas a termos, verbos ou nomes, né, que exigem a preposição a como elemento de ligação. É o que eu acabei de falar para vocês. Por conta disso, é lógico compreender que a crase acontecerá diante de palavras que servirão de complementos nominais e complementos verbais, mais ainda, né, ou seja, diante de objetos diretos, indiretos ou complementos nominais, ou adjuntos adverbiais quando nós tivermos os verbos intransitivos circunstanciais, tá? Então, é quando a crase vai aparecer, justamente naquilo que a gente vem vendo a aula toda desde o comecinho, tá bom? Sem muito estresse. Olhem ali. Comparecemos à missa. Quem comparece, comparece a algum lugar. Então, a gente fica atento para a regência desse verbo. É um verbo transitivo indireto, regido pela preposição a. Vamos olhar o termo subsequente. Vamos ver se encaixa na regra geral. A missa. Missa é uma palavra, um substantivo que admite um artigo definido a? Admite. Então, beleza, eu tenho a missa, logo eu tenho dois as que vão juntinhos formar um A com crase, tá? Então, comparecemos à missa. Surpreendias quando estavam próximas à porta. A mesma brincadeirinha. Quem está próximo, ó, aqui um nome, né? Está próximo a algum lugar e porta é um substantivo que vai admitir o artigo definido a, vai encaixar na regra geral. Então, eu tenho esses dois as juntinhos, o a preposição mais o a artigo, tá? Entreguei as balas àquelas meninas, a aquelas meninas. Quem entrega, entrega algo a alguém, tá? E a quem? Aquelas, professora, aquelas meninas. Beleza, gente, eu tenho um pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo a gente vai ver que vai receber, quase todos os pronomes, tá? Vão receber crase, a maioria, não todos, tá? Então, olhem só, aquelas. Professora, que aberração. Pois é, mas tá aí, tá? Eu não tenho um artigo, mas eu tenho uma palavra que já de cara tem uma letra A ali para me dar uma pista. Aquelas, tá? Como se fosse assim, mas no mundo real a gente coloca com crase. A gente faz essa contração dessa estrutura. Mas não se preocupem, a gente vai ver regra por regra, tá? Essa é a regra geral, tá, gente? Eu trouxe só para mostrar para vocês o que na verdade é a crase. A crase é esse fenômeno. Para toda crase que eu abrir, eu terei na verdade dois as, tá? Casos especiais. Vamos lá.
Uso obrigatório, tá? Nas expressões a moda de, a maneira de, usa-se crase mesmo diante de palavras masculinas, estando ou não suprimida a palavra moda ou maneira, tá? Por exemplo, um bife à parmegiana. Na verdade, essa expressão quer dizer que eu tenho um bife à moda parmegiana, ao estilo, né? Mas é uma locução que a gente usa a parmegiana, a moda parmegiana, tá? A mesma coisa aqui, usava sapatos à moda de Luís XV ou à maneira de Luís XV. É uma regrinha que cai, tá? Vocês precisam conhecer e ela só funciona assim, não tem mistério nenhum, tá? Claro, independente de ser uma palavra sequencial masculina ou feminina. Luiz, de cara, a gente vê que é um nome próprio masculino, é o Luiz, né? Mas a crase aqui, na verdade, não pertence à regra geral, por isso que ela está entre os casos especiais, tá? A crase aqui é uma sinalização de uma locução, tá? Uma expressão que eu uso, sim, eu estou sinalizando que existe uma palavra ali dentro que exigiria, né, um artigo feminino, então a moda, né, ou a maneira, só que ela foi suprimida, então por isso ela não está ali e por isso a crase vai aparecer independentemente de estar antes ou não de um termo explícito feminino ou masculino, tá? Então essa regrinha é importante, regrinha de ouro, justamente ela está em primeiro lugar, tá? Não é a mais importante, mas merece um destaque. Diante de nomes próprios femininos que admitirem artigos determinados, né? Ou quando estiverem acompanhados de adjetivo ou locução adjetiva que estiverem determinandos, tá? Reparem, nada mais é aqui do que o uso também da regra geral. Fomos à Argentina para visitar minha afilhada. Aqui, ó, quem vai a algum lugar. E a Argentina é um nome próprio feminino que admite artigo determinado, ok? Então, eu tenho a crase a, tá? Ou pode acontecer de a crase aparecer por conta de um adjetivo determinante, ou uma locução adjetiva, né? Mas aqui no caso a gente tem um adjetivo determinando o nome próprio também, ó. Finalmente viajei, quem viaja, viaja a ou para, mas aqui a gente optou por colocar a preposição a, tá? E eu tenho aqui um adjetivo determinando um nome próprio feminino, que admite artigo, a França, tá? Então, lá veio a crase. Viajou a, eu tenho a belíssima França, ficou um a com crase, tá? Demos graças à Virgem Maria. A mesma regra, tá? Eu tenho uma preposição a exigida por, aqui no caso, um nome, né? Graças a alguém, e um nome próprio feminino que admite o artigo feminino, tá? Determinando. Maravilha, encaixa ali da crase, tá? Reparem que aqui eu tenho graças a por causa de uma regência nominal, tá? Quem dá graças a algo, ou a alguém, ou por algo, tá? E não ao verbo, tá? Quem dá algo, a alguém, beleza? Gente, vamos lá, continuando. Observem, a gente tá vendo aqui os casos especiais de crase obrigatória. Daqui a pouquinho a gente vai ver os casos de crase facultativa e, por último, se eu não me engano, eu coloquei nessa ordem, aqueles casos em que não se utiliza a crase, tá? Vou apagar aqui só para ficar esteticamente mais confortável no vídeo para vocês, né? Um quadrinho limpinho, sempre bom de assistir. Aquele capricho. Pronto. Eu tô apagadeira hoje, né? Hoje eu tô com toque, mania de limpeza, tá? Aqui já vimos. Vamos lá. Diante de determinados pronomes que admitem artigo determinado feminino, como outras, mesma, tal, qual, quais, tá? Aqui, essa parte que vocês podem tirar porque eu só importei direto da apostila e esqueci de deletar ali embaixo, tá? Mas na apostila vocês estudem a correspondência direitinho que vocês vão ver a importância de estudar casadinho assim, tá? Aqui é porque eu tô falando, não faz muita diferença, tá? Então, alguns pronomes que admitem artigo feminino a, né? Ou as, enfim, se for no plural, eles vão receber a crase se o termo antecedente exigir a preposição, tá? Então, não respondi às outras dúvidas, somente as quais. Porque, gente, aqui é muito fácil de vocês perceberem.
tá? Eu posso falar que a outra menina saiu apressada? Posso. Então, outra, tá? É uma palavra, é um pronome que admite artigo feminino. Joia. Eu posso dizer o qual, a qual, as quais, os quais? Posso. Então, aqui eu tenho um pronome relativo, tá? Que admite artigo. Aqui, nesse caso, feminino. Maravilha. Feminino plural ainda, né? Então, basta que a gente veja os termos antecedentes. Quem responde, responde algo a alguém, ok, deu a crase, porque outras admite o artigo. Somente respondi às quais já havia me referido. A mesma coisa, respondeu a algo ou a alguém, tá? E a qual, as quais, né? Enfim, admite o artigo feminino, tá? Então, crase não tem mistério, só saibam que algumas regrinhas a gente precisa entender, tá? Mas vocês vão ver nos exercícios que basicamente eles cobram a regra geral, tá? Vamos lá, vamos avançar. Diante de locuções adverbiais, locuções prepositivas ou locuções conjuntivas formadas por substantivos femininos. Puta merda, professora, que rolo. Vamos lá. Retornarei para casa somente à noite, tá? Aqui tem uma locução adverbial, tá? E isso aqui, gente, observem, noite é uma palavra masculina. Feminina. Eu tenho, ela chama, ela implora por uma crase, tá? À noite, tá? Permaneço à procura do meu filho perdido, tá? Mesma coisa, locução adverbial, tá? Procura de. À medida que avançávamos, maior parecia a distância que nos separava. À medida que uma locução adverbial também proporcional, né? A gente viu ali. Então, essas locuções sempre vão exigir uma crase, tá? Se elas forem formadas por substantivos femininos, tá? Depois, vamos lá. Diante da palavra casa, quando esta não tiver sentido de moradia, de residência, de lar. Então, quando for sentido diverso, ou sentido de aconchego, né? De casa, de lar, de moradia, a gente deve utilizar a crase. Trump finalmente retornou à Casa Branca. Por quê, gente? Porque eu estou determinando, tá? Quando eu não tiver o sentido de casa como moradia, eu vou estar sempre especificando que é determinada casa. Ou seja, eu sempre vou estar colocando um artigo, um imaginário, na frente daquele termo que vai reclamar a crase, tá? Se eu tenho um artigo e retornar retorna a algum lugar, eu também tenho a preposição, logo eu vou ter a crase, tá? Ó, aqui, ó, retornar a algum lugar. Quem vai a, quem retorna a também, tá? Nas locuções adverbiais que denotam hora certa e quando houver numeral precedido de artigo definido feminino. Meu Deus, que rolo, professora. Calma, olha ali. Perguntei às duas meninas sobre o ocorrido, tá? Cheguei às 2 horas da tarde. Aqui eu tenho hora certa, beleza, tá? E aqui eu tenho uma locução... eu tenho um numeral, precedido de um artigo feminino, as duas, tá? A regra é a mesma, basicamente. A gente só coloca de uma maneira diferente porque é uma explicação gramatical mais técnica, tá? Mas tem um numeral que à sua frente vai admitir o artigo, que é ou a locução para a hora certa, ou quando eu tenho o numeral enquanto determinante de um substantivo, e aí eu sou obrigada a colocar a crase. Por quê? Porque o termo antecedente, que vai ser um verbo ou um nome, vai, por regência, exigir a preposição a, tá? Então, quem pergunta algo a alguém, as duas meninas, e quem chega a algum lugar. Ou, no caso de uma locução adverbial, aqui de hora, né, às 2 horas, tá? Beleza, gente, sem muito estresse. Crase, gente, não tem mistério. É conhecer a regrinha e aplicar conforme o caso, tá? Vamos lá, então. Diante dos pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo, sempre que o termo subordinante admitir a preposição a. Professora, o que é o termo subordinante? Eu já esqueci. Criatura, vai ser o verbo ou o nome. Eu não sei se essa caneta aparece muito agora que eu me lembrei que eu tô escrevendo igual uma trouxa aqui e vocês devem estar me xingando, né? Pensando que professora banza, ela não sabe que a gente não está enxergando? Vamos lá. É que foi distração mesmo, gente. Termo subordinante, eu tenho
o verbo, que pode ser transitivo direto, transitivo indireto, né, para existir a preposição, ou um verbo intransitivo circunstancial, ou também posso ter um nome, que vai exigir uma preposição entre ele e o seu complemento nominal, tá? Então, referiu-se àquelas amigas de que mais gostava. É o exemplo que a gente viu lá no começo, tá? Fazia menção, quem faz menção a algo, a quê? Aquilo, tá? De que mais gostava, em que tinha fé, tá? Gente, por quê, gente? Porque o pronome demonstrativo aquele, aquela e aquilo, eles vão admitir crase, tá? Os pronomes, na verdade, eu acho, agora que eu tô me ligando, eu não sei se eu falei pra vocês que a maioria dos pronomes demonstrativos requer ou não requer crase, mas não, tá? A exceção é eles requererem, porque a esta, a essa, a isso, não vão receber crase, tá? Mas o aquele, aquela e aquilo, sim, porque é por uma questão de comodismo, de manutenção da pauta prosódica, tá? Aquilo não funciona, então eu junto tudo e dou uma crase. Tá? Eu não posso simplesmente suprimir a preposição exigida pelo termo subordinante. O que eu faço? Eu vou juntar com os pronomes demonstrativos quando forem aquele, aquela ou aquilo, tá? Crase facultativa, cuidado. Ah, professora, se é facultativa, eu pensava assim, quando eu estudava crase no ensino médio. Se é facultativa, então eu não preciso estudar muito, porque tanto faz. Não. Professora, mas tanto faz mesmo, professora, o concurso vai deixar tranquilo lá, a banca vai ficar tranquilona, se tanto faz, tanto faz. Se eu botar e não quiserem que eu coloque, eles não têm como dar errado? Tem. Sabe por quê? Porque eles não vão cobrar de vocês, essencialmente, o emprego da crase. Eles vão cobrar a regra, eles querem saber em qual circunstância aquela crase é facultativa. Então, aqui vocês vão ter que decorar a regra, tá? Aqui, gente, tem principalmente de pronome possessivo, é a regrinha de ouro para crase facultativa. Eles adoram cobrar, tá? E eu acho que eu pus um exercício assim. Diante de determinados pronomes possessivos femininos, a depender do emprego do artigo feminino, a crase vai ser opcional, tá? Por quê? Porque eu referi-me, ou na linguagem coloquial eu me referi, às pendências com Mariana, às minhas pendências com Mariana. Por quê, gente? Porque eu posso tanto falar minhas pendências com Mariana ou as minhas pendências com Mariana. Observem que quando eu falo as minhas pendências com Mariana, eu estou utilizando o artigo feminino, a, tá? Que tá no plural porque eu tenho minhas, tá? E também pendências, né? E quando eu falo as minhas pendências com Mariana com crase, é porque eu estou dizendo as minhas pendências, não simplesmente minhas pendências. Tá? Meu primo deixou de comparecer à minha formatura. Mas eu fui à formatura dele. Aqui é a regra geral que a gente acabou de ver, obrigatória, tá? E quando eu tenho antes de pronome possessivo, tá? Meu, minha, aí ela é facultativa. Quando que ela vai ser obrigatória, tá? Observem, ó. Tá? É facultativa. Vai ser obrigatória quando eu tiver suprimido o substantivo. Aí eu sou obrigada a colocar. Eu fui à formatura do meu primo, mas ele não foi a minha. A minha o que, professora? Formatura. Aí eu coloco só para sinalizar uma supressão. Então, por que aqui são casos especiais? Porque na maior parte das vezes, ok, vai ser o emprego da regra com uma ou outra peculiaridade, beleza, com algo que eu tenho que memorizar. Mas, eventualmente, como é esse caso aqui, tá? A explicação para o fenômeno da crase é uma supressão, tá? Porque se for pela regra, naturalmente aqui tanto faria, né? Eu tenho um pronome possessivo, beleza, tá? Mas não, aqui como eu tenho a supressão de um substantivo, ele se torna um termo subentendido, eu tenho que sinalizar aqui com a ocorrência da crase, mesmo antes do pronome possessivo, que eventualmente seria facultativo, aqui daí vai ter que ser obrigatório, tá? Mas essa é a regra principal, a regrinha de ouro da crase facultativa, tá? Depois da preposição até, tá? Por quê, gente? Porque eu posso tanto usar o até a enquanto locução prepositiva, como posso usar a preposição até com o artigo a, tá? Aí, se eu tiver só a preposição até como com o artigo a, óbvio, eu não vou ter a crase. Fui até a igreja, sem crase.
Agora, se eu reconheço aquela estrutura até a enquanto uma locução prepositiva formada pela preposição até mais a preposição a igreja é uma palavra que admite o artigo determinando, né? O artigo feminino a. Então, eu vou ter essa junção de dois as. Um de uma preposição, que está lá na locução, e o outro a na frente ali, um artigo determinando a palavra feminina, que aqui no caso é a igreja, tá? Então, por isso, essa aqui é a explicação técnica para vocês entenderem, tá? Da onde que vem essa crase e o porquê de ela eventualmente ser suprimida, porque tanto vale uma explicação quanto a outra, tá? Então, depois da preposição até, tanto faz a gente colocar a crase como não colocar diante de palavras femininas, tá? Vedação ao uso da crase, bem importante, tá, gente? A vedação ao uso da crase, costuma a banca cobrar? Não, em geral, ela vai cobrar o emprego, né? Mas vocês têm que saber onde que não pode ir crase, porque é uma maneira de saber onde deve ir também, né? Então, é meio que lógico vocês terem que estudar tudo casadinho, tá? Vamos lá, então. Antes de palavras de gênero masculino, gente, não importa. A crase antes de palavra masculina, em regra, não vai aparecer, tá? Professora, mas tu acabaste de dizer que ele usava sapatos a Luiz 15 e tinha crase, professora. Sim, mas eu falei que era uma expressão com termo feminino subentendido, a moda de, a maneira de Luiz 15, tá? Então tomem cuidado. Então, não responderei a pedidos de namoro. Se vocês fizerem a correspondência para o feminino, tá? Vocês vão ver que não, eu eventualmente, né, não teria essa necessidade de colocar um artigo, tá? Mas aqui na frente do masculino, gente, eu nunca vou poder colocar uma crase, se não for naquelas regras que eu expliquei para vocês até agora, porque simplesmente eu não tenho a presença de um artigo feminino a, tá? Então, como é que eu vou ter a contração de uma preposição a com o artigo feminino a? Não vou ter? Então, como é que eu vou ter a crase? Também não vou ter, tá? Então, não responderei a pedidos de namoro. Mataram um fugitivo a tiros. Compras a prazo costumam ser lucrativas, tá? São todas palavras de gênero masculino que, óbvio, não vão admitir o artigo feminino a, logo não vão levar crase. Antes de substantivos femininos genéricos e indeterminados que estejam representando determinada categoria. Por exemplo, me referi a meninas que não gostam de grandes eventos. Há meninas, tá? Aí, na verdade, eu tenho uma regrinha que vocês podem ficar atentos também, já vou explicar, que é bem importante, mas principalmente porque aqui eu tenho meninas funcionando como um substantivo que está representando um grupo. Não são quaisquer meninas, são aquelas meninas que não gostam de eventos, é aquela categoria, tá? Então, quando eu utilizo um substantivo feminino de forma genérica, que esteja se referindo, né, a uma representação de uma categoria, esteja representando uma categoria, não tem por que eu utilizar a crase, tá? Há madames, há meninas. Se a gente for ver estruturalmente, tá? Se a gente for esmiuçar o que tem aí dentro, eu tenho nada mais do que uma simples preposição. Eu tenho o a de preposição, porque quem pede algo a alguém, tá? Então, aqui eu tenho um a de preposição e meninas, por óbvio, não tem artigo. Porque se vocês forem observar, para que eu tivesse um artigo aí dentro, esse artigo ia ter que estar no plural, porque o artigo vai ter que acompanhar com a concordância, né, a regra de concordância nominal, o seu substantivo, tá? Então, eu teria que ter as meninas. Mas a partir do momento em que eu tivesse as meninas, eu estou determinando. E justamente nessa regra, é uma regra que se encaixa uma classificação de indeterminação de determinada categoria, tá? Ou seja, eu uso um substantivo de forma genérica para que ele sirva de representação a determinada categoria, tá? Então, a partir do momento que eu colocasse as meninas, eu já tenho uma determinação que são aquelas meninas, tá? Então, justamente é essa a questão aqui. A gente tem essa indeterminação. Lógico que eu não vou ter o artigo. E ainda que eu tivesse, ele estaria
deveria estar no plural, acompanhando o substantivo a que se encontra ligado, tá? Então, é mais uma pista de que eu não tenho o artigo, é bem fácil de visualizar, tá? Professora, e se eu colocasse a crase? Aí teria que colocar no plural, né, gente? Ó, costumava pedir beijos às meninas da escola, sei lá, ou às meninas de que gostava. Eu quero determinar, professora. Posso determinar? Pode, mas aí vai ter que colocar as meninas de que gostava, ou as meninas que conhecia, tá? Por quê? Porque não existe também uma crase antes de uma palavra no plural sem o A craseado estar acompanhando de um S. Estar acompanhado de um S, tá? Ele precisa, porque senão eu estou sinalizando na cara de vocês, das duas uma, ou que tem um erro de concordância, que não vai ter, né? Ou que simplesmente não tem um artigo, porque se ele estiver ali, o artigo vai ter que estar no mesmo número, vai ter que estar flexionado da mesma maneira que o substantivo que ele acompanha, tá? Tem que ter bastante atenção com isso aqui. Beleza, gente? Vamos para mais uma regrinha que não se usa crase. Lembrando sempre onde estamos, né? Antes de grau de parentesco, precedidos de pronomes possessivos. Gente, vocês sabiam que eu não sabia dessa regra? Eu aprendi agora, estudando para vocês, para ensinar para vocês. Eu não me lembrava, tá? Eu não sabia, eu não me lembrava, né? Porque na minha cabeça, antes de minha, pronome possessivo, era sempre facultativa. E eu decorei assim a regra, provavelmente... Às vezes em que eu ensinei essa regra que não me foram, essa regra não me chamou tanto a atenção, né? Trabalhei mais batidinho e deletei da minha cabeça, então não me lembrava. Então olhem que interessante, tá? Quando eu tenho grau de parentesco, mãe, madrinha, tia, avó, precedidos de pronome possessivo, eu não uso crase. Então pedir, quem pede, pede algo a alguém, então eu tenho a preposição aqui do verbo transitivo indireto. Porém, eu não vou determinar com o artigo feminino a minha madrinha, porque é um grau de parentesco precedido de um pronome possessivo, tá? Então, ela não vai, toda essa estrutura não vai receber o artigo, logo é vedado o uso da crase, tá? A mesma coisa embaixo, perguntaram a minha mãe com quem eu parecia, com teu pai. Mentira, não pareço ninguém, né? Gente... Vamos lá, mais uma regrinha. Antes de nomes próprios femininos que não aceitam artigos determinados. Muito fácil. Essa aqui é aquela regrinha que vocês aprenderam a vida inteira. Vai A, volta da, crase no A. Vai A, volta de, crase pra quê, né? Tá aqui, ó. Por que crase pra quê? Porque simplesmente o nome próprio não admite um artigo, tá? Então, pedimos a Nossa Senhora. Eu me refiro a Nossa Senhora com essa intimidade? Ah, eu fui ali e encontrei a Nossa Senhora. Não, né? Eu não me refiro. Então, a gente não coloca dessa maneira, não costuma utilizar com crase, tá? Mas o melhor exemplo aqui, iremos a Paris quando for possível. Quem vai a, volta da ou volta de. Paris, eu não falo a Paris é muito legal, eu falo Paris é muito legal. Né? Então, é um nome próprio que não admite artigo determinando, artigo feminino. Logo, não vai receber a crase, não vai existir aí o fenômeno da crase, porque eu tenho o a lá somente vinculado à preposição que rege o verbo ir, tá? Já acabamos de ver regência, né? Opa, deixa eu ver. Cadê? Me perdi? Aqui. Antes da palavra casa, e aí sim, eu tenho casa com sentido de domicílio. Nunca vou poder colocar crase. Retornei a casa no final do expediente. O bom filho torna a casa da... Gente, isso aqui desconsiderem, tá? Ah, não, tá certo. Voltou à casa da família, tá? Aqui eu tenho a crase, por quê? Porque está determinada por um adjetivo ou locução adjetiva, tá? Então, aqui sim eu estou especificando. Funciona basicamente como o exemplo lá da Casa Branca. Só que lá eu tenho a regra, digamos assim, a regra geral para a palavra casa. Casa em sentido diverso de domicílio vai receber crase, ok. E no sentido de domicílio, professora, não vai receber crase a não ser que venha determinado por um adjetivo ou por uma locução adjetiva, que é justamente o caso do segundo exemplo aqui. Eu assim, da onde? Eu achei que estivesse faltando algum elemento aqui na frase.
o bom filho voltou à casa da família, tá? Porque quando a gente vê o bom filho, a gente já pensa, o bom filho a casa torna, né? Então, aí eu fiquei assim, ué, o que tá acontecendo? Então, é isso, gente. Aqui eu tenho uma especificação, a casa da família, tá? Eu tenho uma locução adjetiva, a casa familiar, se eu quisesse colocar um adjetivo, tá? Entre palavras repetidas em uma locução, cuidado, gente, essa regra eles gostam de cobrar e é uma bobeira, tá? Dia a dia, caso a caso, gota a gota, são expressões formadas, né, por palavras repetidas, são locuções formadas por palavras repetidas e que não admitem entre si 2 a 2, tá? Aí organizem-se, ó, 2 a 2, tá? Não admite crase. Muito cuidado, tá? Essa regrinha aqui é uma regrinha fácil e é uma regrinha que a mão chega a tremer pra gente colocar a crase e não tem crase, tá? Então, prestem bastante atenção, isso aqui pode cair, tá, gente? Tudo pode cair, é óbvio, né? Essa da casa aqui, tanto da casa em sentido de domicílio quanto não em sentido de domicílio, que aí exige a crase, não é uma regra comum de cair, tá? Não é o perfil da banca, mas essa aqui, facinho, facinho, tá? Antes do substantivo terra, mas somente se empregado em oposição a bordo ou mar. Então, se for em sentido diverso, de bordo ou mar, né? Sentido oposto, né? Nos demais casos, utiliza-se a crase se o termo regente assim exigir. Então, olhem ali. Para não se afogar, o nadador tratou logo de voltar à terra, em sentido oposto a mar, tá? Por quê? Porque eu tenho ali mar em confronto com a palavra terra. É muito lógico, dá para entender nada no mar, enfim, né? Podia estar no rio lá, é oposto, ali bem contíguos, né? São perfeitamente opostos, tá? E os anões finalmente voltaram à terra dos pequeninos. Aí aqui sim, aqui eu coloco crase porque eu não tenho essa noção de oposição, tá? Nem todas as expedições da NASA voltaram com sucesso à Terra. A mesma coisa, não tenho essa oposição aqui a bordo ou a mar, tá? Depois, diante de artigos indefinidos, uma, uns, umas, esse aqui é um clássico, tá, gente? Não vai crase. Pronomes pessoais retos, pronomes oblíquos, a ela, a mim, perdão, a mim, não vai crase, a ela, não vai crase, tá? Pessoais de tratamento, exceto antes de senhora, senhorita, tá? Que esses admitem. Interrogativos, tá? E daqueles que rejeitam o artigo definido a de qualquer maneira, tá? O que acontece com boa parte dos pronomes indefinidos, demonstrativos e relativos, tá? Então, a maioria. Encontraram um corpo a uma distância expressiva da casa. Pediram a dona Magda que ajudasse o ex-marido. Não atendia a Vossa Excelência por falta de tempo. A quantos metros de altura a queda é mortal? Que faltou um Tzinho, tá? E a qual delas te referiste? Olha ali os interrogativos, né? De qualquer maneira, são pronomes que não admitem o artigo feminino antes, né? Não admitem ser precedidos por um artigo feminino determinando-os. Foi pedido a senhorita, e aí sim eu tenho a regra, que daí eu preciso colocar a crase, um pouco de seu tempo que lhe conquistei o coração, tá? A essa hora, o que mais quero é um beijo. De novo, pronome demonstrativo que não admite o artigo feminino em frente, né? Os desejos a que não me referi permaneceram guardados por muito tempo. Olhem ali o pronome relativo, né? Também entra na regra daqueles que não admitem um artigo feminino. Não fez menção a nenhuma, a alguma, não importa, tá? Das criaturas presentes no saguão. São pronomes que não vão admitir um artigo determinando, logo não vão gerar a crase, tá? Antes de numerais cardinais, professora, o que são numerais cardinais? São aqueles que a gente fala coloquialmente, né? A primeira das representações para o numeral 1, 2, 3, 4, tá? O ordinal, primeiro, segundo, só para vocês entenderem a diferença, tá? Fiz referência a 3 autoras entendidas do assunto. Fiz referência às 3 autoras mais entendidas do assunto. Por quê? Porque se eu tenho o sentido genérico, tá? E isso tá bem claro ali no plural, tá? No plural ou não no plural, né? Aí sim
eu tenho o sentido genérico, eu não posso colocar a crase. Agora, se não é mais sentido genérico, eu vou ter um artigo determinando e vou ter no mundo real uma materialização de que não serão quaisquer autoras, mas sim aquelas 3 determinadas. Então, aí sim entra a necessidade da crase. Olhem ali. Fiz referência a 3 autoras entendidas do assunto. Beleza, tá? É genérico. E fiz referência às 3 autoras mais entendidas do assunto, tá, gente? Não são quaisquer autoras, são aquelas, as 3 mais entendidas. A casa ficava a 2 horas da praia, daqui a 6 anos pretendo ter filhos, tá? E aí, é o mesmo caso, tá? Os numerais cardinais, em regra, não receberão a crase, a não ser que seja ali em frente, né? De um substantivo determinado, ou quando a gente viu lá nas locuções também, como horas, né? Mas aí horas também determinadas. Antes de verbos. Nossa, esse aqui, gente, tem tanta gente que usa errado. Essa aqui é maravilhosa para cair, sabia? Eu ia adorar colocar isso aqui numa prova. Mantive-me propensa a reagir ao assalto. Estava disposta a encontrar a causa para seus problemas. Não ficou aqui com destaque, né? A encontrar a causa para seus problemas. Tá? Muito comum, gente, aparecer o a na frente do infinitivo, né? O verbo aí no infinitivo. E bem comum também o povo colocar crase onde não existe. Eu não falo encontrar a causa, eu falo encontrar a causa. Um verbo por si só não vai admitir um artigo ali na frente dele, né? Ele vai, pelo contrário, ele vai ter a necessidade de uma preposição ligando eventualmente a um complemento, tá? Mas artigo não tem porquê, né? Antes de locução adverbial, conjuntiva ou prepositiva formada por preposição a mais o substantivo no plural. Reparem, conquistei meu diploma a duras penas. Construir a 2 mãos, matar a marteladas, tá? Por quê? Porque tá no plural. Observem o seguinte, tá? A locução adverbial de modo, quando estiver no feminino, por exemplo, matei o Felipe a facada. Que horror, professora! Então, gente, não existe um consenso. Eu gosto quando essa locução adverbial de modo, né, ou escrevi a máquina, enfim, vem no feminino, eu gosto de colocar crase, tá? Não coloquei aqui pra vocês porque não tem consenso entre os autores, é uma briga. Tem uns que dizem que sim, tem uns que dizem que não, então eu não ia trazer. Eu trouxe aqui pra vocês o que é consenso, o que os gramáticos, consideram pra não dar rolo na hora da prova de vocês, tá? E eles também não vão colocar um exemplo, uma questão ali, justamente sobre a qual não haja consenso para depois abrir espaço para recurso, né, gente? Ter que pontuar para todo mundo. Então, fiquem tranquilos em relação a isso, tá? Depois, para evitar ambiguidade em determinadas locuções. E aí, eu, se fosse vocês, estaria pensando o seguinte, no final, quando não tem mais regra nenhuma, vem essa da ambiguidade. Justamente, tá? No português, gente, para evitar a ambiguidade, a gente faz o cão, tá? E no caso da crase, ela também vai ajudar. Por quê? A análise sintática explica, tá? Olhem ali. Cheirava a lavanda e cheirava a lavanda. Observem, tá? Quando eu cheiro algo. Logo, eu posso ter aqui a lavanda como um objeto direto. E cheirava a lavanda, eu posso ter simplesmente um adjunto. E aí sim, a crase vai deixar isso claro para mim. O que acontece, gente? Se eu quero dizer, sei lá, o Felipe cheirava a lavanda naquele dia. Felipe não, né? Vou botar a professora Giglione, porque fica meio estranho, né, Felipe? Felipe não deve usar perfume de lavanda, né? Usa também, ele falou que usa também. É gostosinho, né? Ele falou que gosta. É gostoso mesmo, eu também. Gente, eu sou a louca da lavanda, tá? Tudo na minha casa eu compro é lavanda. Amaciante, o cheiro é lavanda. Aqueles negocinhos pra colocar dentro do guarda-roupa, eu adoro pôr de lavanda. No carro, se eu coloco cheirinho no carro, compro de lavanda. Se tem a possibilidade de comprar lavanda, eu estou comprando lavanda, tá? Então, olhem ali. Quando eu falo que eu cheirei a lavanda sem crase, eu tô pegando a lavanda e fazendo assim, ó, cheirando a lavanda, tá? E quando eu digo que eu cheirava, o Felipe ou a Giglione cheirava a lavanda, é o perfume que eles exalam, tá? Então, é uma locução, é o modo como eles saem cheirando, tá? Então, por isso que aqui sim é muito importante
a crase como basicamente uma forma de resolver a ambiguidade, tá? Receber a bala. Poxa, eu recebi a bala. A pessoa veio e me entregou uma bala, eu recebi, tá? Ou receber a bala, ninguém quer, que daí é ser recebido a bala. Tomar chumbo, querido, melhor não. Enxergar a distância, ó, daqui eu vejo a distância. Estou enxergando algo, o que é a distância? Ou enxergar a distância, significa que eu não sou míope, né? Então, aí, gente, a gente tem digamos assim, a forma de resolver as ambiguidades. Professora, nem sei o que é ambiguidade. Ambiguidade é o duplo sentido, tá? Para evitar esse duplo sentido, a gente coloca a crase para deixar bem claro para o nosso leitor ou para o nosso ouvinte, mas que a crase não é pronunciada, né? O que a gente está querendo expressar ali com a nossa sentença, tá bom? Na forma escrita, claro, por isso que eu falo, né? Oralmente, o contexto vai dar conta, tá? Ai, não, recebi a bala. Gente, o contexto vai deixar claro, né? Se recebeu a bala de locução, de dar tiro, ou de simplesmente receber uma bala, tá? Mas na escrita não é tão fácil assim de perceber o contexto. Por isso que a crase não faz diferença para ouvir, para falar, mas no contexto aí, para resolver a ambiguidade, ela é bem importante, tá? Então, gente, agora a gente vai partir para os exercícios. Eu separei alguns bons exercícios aí para vocês, os principais que tem lá na apostila e justamente a maneira como a banca cobra, tá? E antes disso, eu vou fazer um intervalo rápido, porque a minha garganta está ardendo. Eu não estou com coronga, né? Professora, não é coronga, é corona. Eu sei, né, criatura? Eu estou brincando. Mas se resolve me dar uma dor de garganta de verdade, pronto, eu vou ficar em pânico achando que eu estou com coronga. Para que isso não aconteça, eu vou tomar uma aguinha, tá? Um beijo, até daqui a pouquinho. Vamos voltar com os exercícios.